Sejam muito bem-vindos. Eu vou contar uma história de Howard Phillips Lovecraft, chamada A Procura de Iranon. Narração Marcelo Fávaro. Não esquece de se inscrever no canal. Caso queira ser um colaborador, entre na nossa plataforma apoia-se/conta um conto, ou para ajudas esporádicas na chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Vamos à história? Para a cidade de granito de Delot, perambulou o jovem com uma grinalda de folhas de parreira sobre o cabelo louro, reluzente de mirra, o manto púrpura rasgado pelos espinheiros do Monte Sidrak, que se ergue do outro lado da antiga ponte de pedra. Os homens de Delot são rudes e sombrios, e moram em casas quadradas. Com semblantes carrancudos, perguntaram ao estrangeiro de onde ele tinha vindo e qual era o seu nome e fortuna. E o jovem respondeu: sou Iranon e venho de Yaira, uma cidade distante da qual só me lembro vagamente, mas que procuro reencontrar. Sou um cantor das canções que aprendi na cidade distante, e meu ofício é fazer beleza com as coisas relembradas da infância. A minha riqueza está nas pequenas lembranças e sonhos, e nas esperanças que canto nos jardins, quando a lua é doce e o vento oeste agita as flores de lótus. Quando os homens de Delot ouviram essas coisas, murmuraram entre si, pois embora na cidade de granito não haja risos nem canções, os homens rudes às vezes olham para os montes cartianos na primavera e pensam nos alaúdes da distante Oonai mencionada pelos viajantes. E assim pensando, pediram ao estrangeiro que ficasse e cantasse na praça diante da torre de Min. Embora não gostassem da cor do seu manto esfarrapado, nem da mirra em seu cabelo, nem da sua grinalda de folhas de videira, nem da juventude de sua voz dourada. Ao anoitecer, Iranon cantou, e enquanto cantava, um velho orava, e um cego afirmou enxergar uma auréola sobre a cabeça do cantor. Mas a maioria dos homens de Delot bocejou, e alguns riram, e alguns caíram no sono, pois Iranon não dizia nada de útil, cantando somente suas lembranças, seus sonhos e suas esperanças. Lembro-me do crepúsculo, da lua e das doces canções, e da janela onde era embalado para dormir. E além da janela havia a rua, de onde vinham as luzes douradas, e as sombras dançavam sobre as casas de mármore. Recordo o quadrado de luar do chão, que nenhuma outra luz igualava, e as visões que dançavam nos raios lunares, quando minha mãe cantava para mim. E recordo também o sol da manhã brilhando sobre as multicoloridas colinas, principalmente no verão, e a doçura das flores carregadas pelo vento sul, que fazia as árvores cantarem. Oh, Aira, cidade de mármore e berilo, quantas não são tuas belezas! Quanto eu amava os cálidos e fragrantes bosques além do Ilialino Nitra e as quedas do minúsculo Krá, que corria pelo vale verdejante. Naqueles bosques e naquele vale, as crianças trançavam grinaldas umas para as outras e, ao crepúsculo, eu sonhava estranhos sonhos sobre as árvores Yat na montanha, enquanto via, abaixo de mim, as luzes da cidade e o sinuoso Nitra refletindo um cinturão de estrelas. E na cidade haviam palácios de mármore raiado e matizado com cúpulas douradas e paredes ornamentadas, e verdes jardins com tanques cerúleos e fontes cristalinas. Muitas vezes brinquei nos jardins e entrei nos tanques, e me deitei e sonhei entre as pálidas flores debaixo das árvores.
E às vezes, ao pôr do sol, eu subia pela longa e íngreme rua até a cidadela e a praça aberta e olhava para baixo, para Aira, a cidade mágica, de mármore e berilo, esplêndida em seu manto de chama dourada. Há muito eu te perdi, ó Aira, há muito, pois eu era muito jovem quando parti para o exílio. Mas meu pai era o rei, e eu voltarei para ti, pois assim quer o destino. E por 7 terras eu te busquei, e algum dia reinarei sobre teus bosques e jardins, tuas ruas e palácios, e cantarei para os homens que saberão do que eu canto, e não rirão, nem se afastarão, pois eu sou Iranon, que foi um príncipe em Aira. Naquela noite os homens de Telot alojaram o estrangeiro num estábulo, e pela manhã um arconte foi ter com ele, dizendo-lhe para ir à oficina de Atok, o sapateiro, e tornar-se seu aprendiz. Mas eu sou Iranon, um cantor de canções, disse ele. Eu não tenho vocação para o ofício de sapateiro. Mas todos em Telot devem trabalhar arduamente, replicou o arconte, pois é esta a lei. E então Iranon disse: Por que motivo trabalhais arduamente? Não deveis viver e ser infelizes? E se trabalhais arduamente apenas para poder trabalhar ainda mais, quando a felicidade vos encontrará? Trabalhais para viver, mas a vida não é feita de beleza e canção também? E se não tiverdes cantores entre vós, para onde irão os frutos do vosso trabalho? A lida sem canção é como uma jornada estafante sem um fim. A morte não seria mais agradável? Mas o arconte se aborreceu e não respondeu, e reprovou o estranho. És um jovem estranho, e eu não gosto do teu rosto, e nem da tua voz. As palavras que falas são blasfêmia, pois disseram os deuses de Telot que o trabalho árduo é bom. Nossos deuses nos prometeram um paraíso de luz além da morte, onde repousaremos eternamente, e a frialdade de cristal em meio à qual ninguém perturbará nossa mente com pensamentos, ou nossos olhos com beleza. Pois, vai até Atok, o sapateiro, ou parte da cidade ao amanhecer. Todos aqui devem servir, cantar em insensatez. Iranon abandonou então o estábulo e caminhou pelas estreitas ruas de pedra, entre as sombrias casas quadradas de granito, procurando algum verde, pois tudo ali era de pedra. Os homens traziam as testas franzidas, mas no dique de pedra que margeava o preguiçoso rio Zuro, havia um garoto sentado, escrutinando com os olhos tristes as águas por trás de verdes ramos floridos, trazidos dos morros pelas cheias. E o garoto lhe disse: Não é aquele de quem os arcontes falam, aquele que procura uma cidade distante numa bela região? Eu sou Romond, nascido do sangue de Telot, mas não sou um velho calejado nos modos da cidade de granito. Eu anseio diariamente pelos cálidos bosques e as terras distantes de beleza e canção. Além dos montes cartianos fica Onai, a cidade dos alaúdes e das danças, da qual os homens murmuram dizendo que é igualmente adorável e terrível. Ali eu iria se fosse suficientemente velho para encontrar o caminho. E ali deverias ir e cantar, e terias pessoas para te escutar. Deixemos a cidade de Telot e viajemos juntos entre os montes primaveris. Tu me mostrarás os caminhos da viagem, e eu ouvirei tuas canções ao entardecer. Quando as estrelas, uma a uma, trazem sonhos às mentes dos sonhadores. E pode mesmo acontecer que Onai, a cidade dos alaúdes e das danças, seja a mesma bela Aira que tu procuras,
pois se conta que não encontraste Aira desde os velhos tempos, e os nomes frequentemente mudam. Vamos para Onai, ó Iranon de cabeça dourada. Vamos, onde os homens conhecerão nossos anseios e nos receberão como irmãos, e também não rirão nem franzirão as testas com o que dissemos. E Iranon respondeu: que assim seja, pequeno. Se alguém neste lugar de pedra anseia por beleza, deve buscar as montanhas e ir além delas. E eu não te deixaria definhar ao lado do preguiçoso Zurro. Mas, bem, não penses que o deleite e o entendimento graçam logo depois dos montes Catianos, ou em qualquer lugar que possas encontrar uma jornada de um dia, ou um ano, ou um lustro. Olha, quando eu era pequeno como tu, morava no vale de Nartos, à beira do frígido Shari, onde ninguém se importava com os meus sonhos. E disse para mim que, quando fosse mais velho, iria para Sinara na encosta meridional e cantaria para sorridentes cameleiros na praça do mercado. Mas quando fui a Sinara, encontrei os cameleiros todos bêbados e dissolutos e percebi que suas canções não eram como as minhas. Por isso viajei numa chata, descendo o Shari até a Jaren das muralhas de Ônix. E os soldados de Jaren riram de mim e me expulsaram. E por isso saí perambulando por outras cidades. Conheci Stetelos, abaixo da grande catarata, e vi o pântano onde um dia existiu Sarnath. Estive em Trá, Ilanek, Kadateron, às margens do sinuoso rio Ai, e habitei muito tempo Olató, na cidade de Lomar. Mas, embora encontrasse ouvintes ocasionais, eles sempre foram muito poucos. E sei que só serei bem recebido em Aira, a cidade de mármore e berilo, onde meu pai uma vez governou como rei. E assim, pois, buscaremos Aira, embora fosse bom visitar até a distante Onai, abençoada pelos alaúdes, além dos montes Cartianos, que pode de fato ser Aira, muito embora eu não o creia. A beleza de Aira supera a imaginação, e ninguém consegue se pronunciar sobre ela sem arrebatamento, enquanto de Onai os cameleiros sussurram furtivamente. O sol se punha quando Iranon e o pequeno Romnod partiram de Telot, e durante muito tempo perambularam pelos verdes montes e as frias florestas. O caminho era acinzentado e escuro, e eles pareciam nunca se aproximar de Onai, a cidade dos alaúdes e das danças. Mas quando chegava o crepúsculo e as estrelas surgiam, Iranon cantava sobre Aira e suas belezas, e Romnod escutava, e isso os deixava até certo ponto contentes. Comiam regaladamente frutas e bagas vermelhas, e não sentiam o tempo passar. Mas muitos anos devem ter transcorrido. O pequeno Romnod já não era tão pequeno, e já não tinha a voz esganiçada e sim grave, embora Iranon fosse sempre o mesmo, e continuasse enfeitando seus cabelos dourados com folha de parreira e resinas fragrantes encontradas nos bosques. E assim deu-se um dia, em que Romnod pareceu estar velho, mais velho que Iranon, embora fosse muito pequeno quando Iranon o encontrara, espreitando por verdes ramos floridos em Telot, ao lado do preguiçoso Zuro, margeado de pedra. Era uma noite de lua cheia, quando os viajantes atingiram o cume de uma montanha, e, olhando para baixo, avistaram as miríades de luzes de Onai. Camponeses lhe haviam dito que estavam perto, e Iranon percebeu que aquela não era a sua cidade nativa de Aira. As luzes de Onai não eram como as luzes de Aira, pois eram fortes e ofuscantes, enquanto as luzes de Aira brilhavam com tanta suavidade e magia quanto o luar sobre o chão ao lado da janela, onde a mãe de Iranon um dia o acalentara com suas canções. Mas Onai era uma cidade de alaúdes e de danças,
E por isso Iranon e Honnod desceram a íngreme encosta para encontrar pessoas a quem as canções e sonhos pudessem agradar. E quando entraram na cidade, encontraram foliões com grinaldas de rosas saltitando de casa em casa, se inclinando de janelas e sacadas, que ouviam as canções de Iranon e atiravam-lhe flores e o aplaudiam quando terminava. E então, por um momento, Iranon acreditou ter encontrado os que pensavam e sentiam como ele. Embora a cidade não tivesse 1/100º da beleza de Aira, ao chegar a aurora, Iranon olhou em torno desalentado, pois as cúpulas de Onai não eram douradas sob o sol, mas cinzentas e sombrias, e os homens de Onai estavam pálidos das folias e entorpecidos pelo vinho, e eram diferentes dos radiantes homens de Aira. Mas como as pessoas tinham atirado flores sobre ele e aclamado suas canções, Iranon ficou, e com ele Honnod, que gostava das folias da cidade e trazia rosas e mirto em seus negros cabelos. Muitas vezes à noite Iranon cantava para os foliões, mas estava sempre como antes, coroado apenas com as vinhas das montanhas e recordando as suas ruas de mármore, as ruas de Aira e o hialino Nitra. Nos salões cobertos de afrescos do monarca ele cantou sobre uma plataforma de cristal, elevada sobre um piso espelhado, e ao cantar trazia imagens para os seus ouvintes, até o piso parecer refletir coisas antigas, belas e meio lembradas em vez de os foliões avermelhados pelo vinho que o bombardeavam com rosas. E o rei pediu-lhe que tirasse seu esfarrapado manto púrpura e o vestiu de cetim com brocados de ouro, com anéis de jade verde e braceletes de tinto marfim, e alojou-o num quarto dourado e forrado de tapeçarias, com uma cama de madeira delicadamente entalhada, com dosséis e colchas de seda, com bordados florais. E assim viveu Iranon em Onai, a cidade dos alaúdes e das danças. Não se sabe quanto tempo Iranon permaneceu em Onai, mas certo dia o rei trouxe para o palácio alguns dançarinos frenéticos do deserto lirariano e trigueiros flautistas de Drinen, do leste, e a partir de então os foliões atiraram suas rosas não tanto em Iranon, mas sobretudo nos dançarinos e flautistas. E um dia após dia, aquele Honnod, que havia sido um garoto na granítica Telot, foi se tornando mais rude e avermelhado pelo vinho, até que passou a sonhar cada vez menos e a ouvir com menos deleite as canções de Iranon. Mas embora estivesse triste, Iranon não deixava de cantar, e à noite recontava sempre seus sonhos de Aira, a cidade de mármore e berilo. E então, certa noite em que roncava pesadamente recostado entre as sedas narcóticas de seu leito, Honnod, gordo e rubicundo, faleceu em meio a uma convulsão, enquanto Iranon, pálido e esbelto, cantava para si mesmo num canto distante. Depois de prantear sobre o túmulo de Honnod e o forrar com verdes ramos floridos como os que Honnod costumava usar, Iranon despiu suas sedas e adornos e partiu, esquecido, de Onai, a cidade dos alaúdes e das danças, trajando apenas o esfarrapado manto púrpura com que chegara, coroado com uma grinalda de frescas folhas de parreira das montanhas. Ao entardecer, errava ainda Iranon, procurando sua terra nativa, e os homens que compreenderiam e louvariam seus sonhos e canções. Em todas as montanhas, em todas as cidades de Cidatria e nas terras além do deserto de Bnazie, crianças risonhas riam de suas velhas canções e de seu esfarrapado manto púrpura. Mas Iranon permanecia jovem e trazia grinaldas sobre sua cabeça dourada enquanto cantava sobre Aira, deleite do passado e esperança do porvir. E assim foi que chegou, certa noite, ao esquálido casebre de um velho pastor, encurvado e sujo,
que apacentava rebanhos numa encosta empedrada que subia de um pântano de areias movediças. Para esse homem falou Iranum, como para tantos outros havia falado. Podeis me dizer onde poderei encontrar Aira, a cidade de mármore e berilo, onde corre o Ialito Nitra, e onde as quedas do minúsculo Kra cantam para os vales verdejantes e para as colinas cobertas de pés de Iat? E o pastor, ouvindo, olhou demorada e atentamente para Iranon, como que recordando algo muito distante no tempo, e observou cada linha do rosto do estranho, e seu cabelo dourado, e sua coroa de folhas de videira. Mas ele era velho, e abanou a cabeça enquanto respondia: Ó estrangeiro, ouvi de fato o nome de Aira, e outros nomes em que falaste, mas eles vêm de muito longe, da profundeza de longos anos. Ouvi-os na minha juventude dos lábios de um companheiro de folguedos, ou filho de um mendigo dado a estranhos sonhos, que tecia longas narrativas sobre a lua e as flores e o vento oeste. A gente costumava rir dele, pois o conhecíamos desde seu nascimento. Embora pensasse ser filho de um rei, era ganancioso como tu, mas cheio de disparates e estranheza. E fugiu quando era pequeno, para encontrar os que ouviam com deleite seus sonhos e canções. E quantas vezes não cantou ele para mim sobre as terras que nunca existiram e coisas que nunca existirão. De Aira ele falava muito, de Aira e do rio Nitra e das quedas do minúsculo Kra. Ele sempre dizia que ali vivera como um príncipe. Embora por aqui nós o conhecêssemos desde o nascimento, jamais existiu uma cidade de mármore, de Aira, nem os que poderiam se deleitar com estranhas canções, exceto nos sonhos do meu velho companheiro de folguedos, Iranon, que partiu. E ali, ao crepúsculo, quando as estrelas saíam uma a uma e a lua lançava sobre o pântano uma radiância como a que uma criança vê estremecer no piso enquanto é ninado ao anoitecer, caminhou em direção à areia movediça letal. Um homem muito velho, vestindo um esfarrapado manto púrpura, coroado com folhas ressecadas de videira, e olhando para frente, como se estivesse vendo as cúpulas douradas de uma bela cidade, onde os sonhos são compreendidos. Naquela noite, algo de juventude e beleza morreu no velho mundo.